com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre It, a Coisa, e também a gente vai tentar entender por que algumas pessoas saíram do cinema achando que nem tinham visto um filme de terror at all. It, a Coisa estreou dia 7 de setembro e tem como diretor Andrés Muschietti. O filme tem 2 horas e 15 de duração, então talvez você pode me dizer, mas Jéssica, esse filme é muito comprido, eu não quero ter que ir no cinema ver um filme de terror de 2 horas e 15. Mas deixa eu te explicar porque que esse é o primeiro dos pontos positivos que eu vou falar aqui no vídeo sobre It, a Coisa. 2 horas e 15 foram o suficiente para que o diretor nos mostrasse a Derry, nos ambientasse tanto na escola quanto na época em que eles estavam vivendo ali, como era a relação entre crianças mais velhas e crianças mais novas, entre professores, pais, responsáveis, e como foi a relação entre as 7 crianças que são as protagonistas, que a gente vai acompanhar durante essa história tão macabra. A gente precisa desse tempo para que a gente se conecte com os personagens, afinal são muitos, e aí a gente precisa ter todo o background deles até eles se juntarem e formarem o clubinho ali deles, dos perdedores, pra gente conseguir ter empatia e torcer por eles contra o Pennywise, senão a gente ia torcer por quem? Pro palhaço, obviamente. Então eu acho que 2 horas e 15 é o suficiente pra fazer uma obra excelente como a que foi feita. Então é o primeiro ponto positivo que eu acho que é ter 2 horas e 15. O segundo ponto positivo é que Stephen King viu o filme e aprovou. A gente sabe, ou se você não sabe, vou contar agora pra você, que o Stephen King tem um certo histórico meio ruim com as suas obras adaptadas. Nem sempre fica bom, grande maioria das obras dele foi adaptada já. Ele tem assim, gente, sério, parece que é uma coisa, uma sina. E aí eu acho que a gente pode citar O Iluminado como uma obra que deu certo, que é um grande clássico que todo mundo conhece ou já ouviu falar, que realmente deu muito certo, mas, por exemplo, A Coisa já tinha sido adaptada anteriormente para a TV, acabou que a gente tem o Pennywise aí, que é super icônico. Quando a gente pensa no palhaço malvado, a gente pensa nesse palhaço que é o Pennywise, e eu sei que você já conhece, que você já ter visto GIF, foto, vídeo. Se você tem medo de palhaço, então, algum amigo maldito seu te marcou, mas chegou a ser tudo aquilo, né, essa adaptação. Então eu acho que foi importante o Stephen King ter gostado, ter curtido essa, e eu acho que a gente pode respirar tranquilo pra você que é super fã dele e ainda não foi ver, porque eu realmente acho que você vai curtir bastante. Eu, pelo menos, adorei, então já é outro ponto positivo. Outra coisa que eu acho que é bacana a gente comentar como um ponto positivo é que a história original se passa a primeira parte nos anos 50 e depois a segunda parte nos anos 80, certo? A gente vai ter as crianças lá, o núcleo das crianças nos anos 50 e quando eles são adultos 27 anos depois, nos anos 80. O que eu acho que talvez ficaria muito longe da nossa realidade, que não tocaria tanto na gente, ficaria um pouquinho mais complicado da gente se sentir acolhido por aqueles personagens, enfim. O que o diretor fez? Ele pegou e passou tudo pros anos 80 e anos 2016, aproximadamente. Então até pessoas um pouquinho mais velhas que eu, que vão no cinema, elas vão poder se identificar com a infância delas lá nos anos 80, e aí eu também vou poder me identificar agora com o que vai se passar meio que na atualidade, bem como eles também vão poder, e eu acho que fica um pouquinho mais próximo, assim, do que a gente tem como real, né, porque a gente tá vivendo agora, e eu acho que foi um acerto, até porque Stranger Things se passa o quê? Anos 80, Stranger Things tá muito em alta, no próximo mês a gente vai ter a segunda temporada, então eu acho que é um acerto. Sim, Stranger Things tem muito de It, a Coisa, até porque Stranger Things é inspirado em It, a Coisa, não só nisso, mas enfim, bebe bastante da fonte. E não tem como negar, é realmente muito parecido, inclusive um dos atores de Stranger Things está em A Coisa, então você vai perceber, obviamente, uma atmosfera muito parecida e muito similar, músicas e tal, com certeza não há como negar, mas é um ponto positivo, na minha opinião. O próximo ponto positivo, gente, eu acho que é a caracterização do Pennywise. Como eu havia falado, o Pennywise antigo, ele é muito caricato, né, muito colorido, assim como o do livro.
E o novo Pennywise não é nada colorido, né? Ele só tem uns tons assim meio em sépia, são só 2 cores. Eu acho que ele fica ainda mais bizarro porque, sei lá, quando eu fecho o olho eu ainda tô impactada. Vai fazer uma semana e eu penso no quê? No Pennywise. Então eu acho que ele conseguiu ficar ainda mais assustador, embora o da primeira adaptação sempre venha à nossa mente. Outro ponto positivo é, então, o Bill Skarsgård, o Pennywise, que, gente, eu acho que ficou excelente. Eu não conhecia nada do Bill Skarsgård até então, confesso, não vou mentir pra vocês, mas gostei muito, muito da escolha, tá, do Muschietti ter pego esse ator pra fazer o Pennywise. Ele é excelente, ele foi o máximo. O pessoal da direção, inclusive, deixou as crianças sem ver o Bill por um longo tempo, então quando eles viram o Bill Skarsgård caracterizado como Pennywise pela primeira vez foi durante uma cena que inclusive tá nos trailers, que o Pennywise tá lá sacudindo um dos garotos, o Ed, e aí a reação deles é meio que real mesmo, não é tanto atuação, porque foi a primeira vez que eles viram o Pennywise, então pensa o sustinho que eles não devem ter tomado. E o Bill também deu uma entrevista recente falando que ele ficou com muito medo nessa cena de ter traumatizado o ator que fez o Ed ou todo o resto das crianças, porque ele realmente colocou aí seu coração nessa atuação, que eu não vou negar, que ficou excelente. Próximo ponto positivo, e o último que eu vou falar, porque senão eu vou ficar aqui falando séculos, são as crianças. As crianças são excelentes, cara, é um núcleo fantástico. Eu vou me ater a falar de algumas, porque senão eu vou ficar aqui falando horas e horas e realmente a gente não tem esse tempo. Mas eu vou falar então do Finn Wolfhard, que faz o Rich. O Finn também faz o Mike em Stranger Things, tá? Então eu acho que eles resolveram encaixar ele no Rich porque ele é totalmente diferente do Mike. O Rich é um personagem engraçadíssimo que faz as piadas mais fora de hora do universo, piada com mãe, piada... Gente, sério, ele é totalmente o alívio cômico da situação. Se vem alguma situação muito, muito tensa no filme, logo em seguida tem o Rich na cena, então você pode ter certeza que vai ter alguma piada, alguma coisa de alívio cômico que ele vai nos presentear. E é excelente fazendo isso. Outra que eu quero citar é a Sofia Lillis, que faz a Beverly. Eu acho que como a única menina do grupo, a gente acabava esperando muito, tendo muita expectativa, e eu acho que ela realmente cumpre com o seu papel. E eu acho que é principalmente pelo fato da Beverly ter que nos mostrar um drama e uma carga emocional muito grande, mesmo sendo uma criança. Ela passa por umas coisas muito barra pesada, tá? E a atriz nos mostra muito, ela mostra aquele sentimento, a gente consegue entender o que tá acontecendo. Então eu acho que ela é uma atriz excelente, que a gente ainda vai ver bastante por aí. Eu espero que em Stranger Things, quem sabe numa temporada 3, por favor, gente. O próximo que eu vou falar é do Jaden Lieber, que é o Bill, o gago. E, cara, é impressionante a atuação desse menino. Ele não é gago na vida real, mas em nenhum momento você duvida dele como um gago. Ele é excelente, ele é maravilhoso. Outro ator, gente, que eu vou citar, o que faz o George, o nome dele é Jackson Robert Scott. Ele é uma criança extremamente fofa, protagoniza uma das melhores cenas do filme, uma das cenas mais importantes do filme. É a primeira vítima do Pennywise e ele é uma criança extremamente fofa e amável, que eu também espero ver por aí. E o último, mas não menos importante, é o ator que faz o Ed, que é o nosso hipocondríaco, que é o Jack Dylan Grazer. Gente, este ator é excelente, porque ele também faz parte ali do núcleo que faz as piadas, no entanto ele é sério, ele tá ali se portando como quem ele deveria ser, como um hipocondríaco, mas ele faz a gente dar risada o tempo todo. Eu amei ele, pra mim foi assim, a melhor da melhor das crianças, apesar de eu amar muito o Finn já, por causa de Stranger Things, mas eu acho que esse menino tem um potencial muito grande pra virar, uau, o próximo ator que a gente vai ver por aí every time. Aí, eu também gostaria de falar sobre os bullies e sobre os pais, que tem um papel muito importante, mas eu não vou me estender muito nisso, só saibam que dois núcleos vêm muito acrescentar.
na parte ruim do filme, porque as crianças, na parte que elas teriam apoio e teriam aí um abrigo, né, contra o Pennywise, elas não têm, nem dos pais, nem das crianças mais velhas, nem de ninguém. E eu acho que eles foram excelentes em ser ruins também. E aí a gente entra pra tentar entender um pouquinho das pessoas que não gostaram, não acharam que o filme era de terror e tal. Eu acho que as pessoas se enganaram porque... gente, as crianças não são indefesas. A gente espera que elas sejam crianças bobocas, mas elas não são. E aí o que acontece? Eu acho que as pessoas foram realmente pro cinema esperando ver crianças indefesas correndo de um palhaço que ia pegar elas desprevenidas o tempo todo, que elas não iam enfrentar ele e que elas, enfim, que elas iam ser apenas as presas do Pennywise, pra quem não conhece a história original. Mas isso é um engano, até porque essa é uma das partes mais importantes, o fato de que as crianças têm sim os seus medos e que elas enfrentam isso de uma maneira muito heróica pra conseguir fazer ali o embate, seu embate com o Pennywise e com a coisa. Eu acho que tem jumpscare o suficiente, sim, inclusive tem um dos piores jumpscares que eu já tomei na minha vida, tá? Eu não consegui nem gritar de tão assustada que eu fiquei, então é uma cena assim que, cara, acabou comigo. E eu acho que tem muito drama também pra ser explorado, e eu acho que as crianças são excelentes, tem piada na medida certa, não fica nem muito pouco e nem demasiado. Então eu acho que assim, esse filme está na medida, ele tá bem feito. Eu vi o vídeo que a Carol Moreira fez e ela falou que uma coisa que incomoda muito ela é o fato Pennywise ser um palhaço e que não é explicado o que é a coisa, né, em nenhum momento do filme, e que ela também acha que você deveria explicar isso porque a pessoa não deve, não precisa ter lido e nem ter visto a obra anterior para entender. Eu concordo com ela nesse aspecto, eu acho que falta um pouquinho assim, essa parte de falar o que Pennywise como ele se formou, onde é que ele veio, enfim, por que ele tá ali, porque em nenhum momento isso é falado, eles meio que deixam pra lá essa parte pra focar em outras coisas, mas eu não acho que isso vá faltar em algum momento, pelo menos pra mim não faltou, apesar de eu já conhecer a obra original, então talvez por isso não tenha me faltado nada nesse quesito, infelizmente, né, gente? Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem do filme, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostarem, não se esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comenta aqui o que você achou do filme, se você acha que faltou alguma coisa, se você estava esperando outra coisa. É isso, gente. Até o próximo vídeo e tchauzinho!